Bom, gente, já tô sumido faz um tempo, né? Infelizmente, sabe como a vida é? Eu gravo vídeos por hobby e aí a gente nem conseguiu terminar a última série que a gente fez sobre Deuteronômio e eu já tô aqui fazendo outro vídeo sobre outro assunto, né? A gente vai falar hoje sobre Gênesis, capítulo 1, verso 1. A gente vai ficar só no verso 1, falando de implicações do verso 1 também nos próximos versos, mas basicamente a gente vai ficar no verso 1. Porque esse é um verso importante, é o verso como começa a Bíblia. É um verso que a Bíblia usa para introduzir a ideia de Deus, a ideia de mundo, a ideia de criação. Todas essas ideias são fundamentais em todo o restante da Bíblia, até o Novo Testamento. Então, a gente vai ver algumas coisas que provavelmente a primeira lida, a primeira passada de olhos, na tradução que nós temos, a gente não consegue perceber. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o texto original. É esse que está aí na tela, né? A gente lê diferente do português, que a gente lê da esquerda para a direita. O hebraico você vai ler da direita para a esquerda, como está aí, mostrando aí com a setinha. Então, o texto basicamente se pronuncia dessa forma. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. E esse texto, a tradução mais literal que se tem mesmo é o que a gente tem na versão Ferreira de Almeida. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Algumas coisas a gente vai falar indo por palavra, porque essas palavras que foram escolhidas têm algumas implicações. Foram escolhidas palavras específicas com conotações específicas. O texto de Gênesis, aí do capítulo 1 até o capítulo 3, que é a criação do mundo e a queda, é um texto muito bem feito. É um texto que a gente percebe que o autor escolheu muito bem as palavras, provavelmente fez um rascunho, depois escreveu de novo, organizou as palavras, colocou elas em uma ordem, em uma sequência e as palavras certas no lugar certo. Então, começando, a primeira palavra que aparece é a palavra Bereshit, né, no princípio. Essa palavra é formada pela partículazinha aí, B, que significa em, mas também pode significar através de, né? B, e a palavra Reshit. A palavra Reshit, ela deriva da palavra Rosh, que significa cabeça, começo em hebraico, né? Cabeça e começo, significa as duas coisas, porque Rosh é onde começa o corpo, é o início do corpo, né? A palavra Rosh também, ou Resh, ela também está relacionada com a ideia de chefe, de líder, né? Aquele que está na frente, é o primeiro, né? Então, a gente tem aí no princípio, literalmente é isso, no começo, no princípio, né? No início. Essa palavra, que é usada para definir esse tempo onde acontece a criação do mundo, ela é relida no Novo Testamento com uma conotação bem interessante. Como a palavra significa o começo e também tem a ideia de um líder, de um cabeça, os autores do Novo Testamento relacionam esse texto ao próprio Jesus. Então, a ideia que o Novo Testamento vai construir é que não é só no princípio, mas é que através do Reshit, Deus criou os céus e a terra. E esse Reshit é o próprio Cristo. A gente vê essa ideia sendo repetida em alguns textos do Novo Testamento. A gente vai ver aqui, principalmente lá em Colossenses capítulo 1, os versos 15 a 18, que vai dizer assim, né? Falando sobre Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então, esse texto aqui é bastante claro. Cristo é o princípio, ele é o cabeça. É interessante, inclusive, o Novo Testamento, que foi escrito em outra língua, no grego, mas ele faz essas relações que existem nessa palavra hebraica. Reshit, o cabeça e o princípio. Ele é os dois, né? E esse texto junta essas duas ideias aqui, né? Outro texto que vai falar sobre isso é o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, que está falando, introduzindo as palavras à igreja de Laodiceia.
e ele vai dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É o princípio. Que princípio é esse? É o princípio através do qual foram criadas todas as coisas. Então, pelo princípio, através do princípio, foi criado os céus e a terra. E quem é o princípio? É Cristo. E, obviamente, a gente não pode falar do Novo Testamento e da criação do mundo e do princípio, dessa palavra, princípio, sem citar João, capítulo 1, que tem aquele prólogo joanino que começa com as mesmas palavras, a versão grega do hebraico, do Antigo Testamento, as mesmas palavras que acontecem lá em Gênesis 1, verso 1, no princípio. Em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, é esse verbo que através dele são feitas todas as coisas, né? E a gente vê ali mais para frente, no verso 14, ele identifica como Cristo, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a ideia que o Novo Testamento faz é que essa primeira palavra que aparece na Bíblia já é uma palavra que está se referindo a Jesus. Bereshit. No princípio, através do princípio, pelo princípio, criou Deus os céus e a terra. Bom, a segunda palavra, que é a palavra Deus, a palavra Elohim, que aparece aí no hebraico, tem algumas coisas interessantes sobre essa palavra. É mais um título do que um nome em si, né? A palavra Elohim deriva da palavra Eloha, que significa força, significa poder no sentido divino. E a palavra Elohim é de onde vem essa partícula que a gente chama El, que está no final de vários nomes bíblicos, né? Rafael, Miguel, Gabriel, né? Todos esses El, esses nomes que terminam em El, são nomes hebraicos e que fazem referência ao nome de Deus. Aí é uma corruptela da palavra Elohim, a palavra El. E, inclusive, essa palavra é meio genérica, na verdade. Ela se refere à ideia de Deus de forma genérica. A gente vai ver um pouco mais para frente na criação lá, a partir do capítulo 2, verso 4, que se usa um nome mais específico para Deus, para identificar Deus como Yahvé. Mas essa palavra El também é usada por outros povos para se referir aos seus deuses. Inclusive, a gente tem deuses cananitas que se chamam El. Né? El, se não me engano, é o pai de Baal, chama El, né? Que é um deus importante ali no panteão cananita. Mas que a palavra se refere à ideia de Deus de maneira genérica, né? Eu vou comentar um pouco mais sobre esse nome, essa palavra, esse título divino em relação a outros títulos divinos num vídeo que eu fiz há um tempo atrás. Eu vou deixar aí em cima num card. Se você quiser dar uma olhadinha, você clica lá e você vai ver. Então, Bereshit bara Elohim, né? Criou Deus. A gente pulou aqui a segunda palavra, que é a palavra criou, que a gente vai deixar ela para o final, porque ela tem várias implicações interessantes. E eu quero encerrar com essa palavra criou. Então, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. A gente tem aí os céus e a terra. A gente tem essa partículazinha do hebraico que complementa o verbo direto, né? Que é o it, né? Os céus, não é o artigo. O artigo seria o ha. Então, Hashamayim já é os céus, né? Então, esse et se refere ao que está sendo criado com esse verbo criar aí. Interessante que nem sempre, não necessariamente essa partícula precisa ser usada, mas ela é usada aí nesse caso. E existem discussões do porquê se usa essa palavra em específico. E uma hipótese interessante é para que o verso fique redondo de um ponto de vista interessante aí que faz parte da literatura hebraica, que é a numerologia, né? Quando eu falo aqui numerologia, eu não estou me referindo a um aspecto místico dos números, mas há uma ideia que aparece na literatura bíblica de que os números
não que eles tenham um poder místico, mas eles têm um significado, assim como as palavras. Então, vocês já devem ter ouvido falar que o número 7 tem o significado de perfeição, o sentido de algo pleno, algo completo. Outros números importantes é o número 3, que normalmente está associado a Deus, e o número 4, que normalmente está associado à Terra. Esse 4 provavelmente por causa dos 4 pontos cardeais, né? Do norte, sul, leste, oeste. E aí você tem os 4 cantos da Terra, como se fala em alguns textos bíblicos. O 4 normalmente associado à Terra. E quando a gente olha para esse verso 1, ele desse ponto de vista numerológico, desse ponto de vista dos números das coisas, ele tem vários significados associados a ele. Então você pode ver, por exemplo, que você tem 7 palavras nesse primeiro verso, né? Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve et haaretz. 7 palavras. E não só 7 palavras, que é a ideia do completo, do perfeito, mas também a gente tem 3 palavras que estão associadas à ação divina, Bereshit, bara, Elohim, no princípio criou Deus, e a gente tem 4 palavras associadas ao mundo, et hashamayim, ve et haaretz. E se você quiser ser mais minucioso ainda, se você quiser contar as letras, você vai ver que tem 28 letras, que é justamente 4 vezes 7. Então, a ideia seria que algo parecido com a ideia de que o que Deus criou foi um mundo completo, perfeito. Esse mundo que está sendo criado, esses céus e terra, seria um mundo perfeito. Os céus e a terra, essas duas palavras associadas, os céus e a terra, et hashamayim ve et haaretz, são palavras que normalmente na literatura bíblica estão associadas a tudo, ao mundo, a uma ideia de olam, que significa o mundo. E não só o mundo, mas também o universo, o infinito. Você não tem na língua hebraica uma dissociação direta entre o planeta Terra e o universo. Obviamente, né, os hebreus não tinham aí uma cosmologia tão elaborada. Então a ideia de mundo já é a ideia de infinito, de universo, de tudo, né? Então os céus e a terra se referem a tudo. Deus criou os céus e a terra, quer dizer que Deus criou todas as coisas, né? E aí a gente entra nessa palavra criou, que é a palavra, o verbo bará. A primeira coisa sobre esse verbo que é a mais importante é que o verbo bará é um verbo de uso exclusivo divino. Significa que esse verbo não está associado à ação de nenhum ser humano, de nada que não seja o próprio Deus na Bíblia. Esse verbo só aparece em relação a Deus. Então, bará não é simplesmente criar. Existem outros verbos para criar na Bíblia, que inclusive são usados aqui na narrativa da criação do mundo, que é o verbo fazer, o verbo formar, né? O verbo assar, o verbo yatsar. Mas só esse verbo bará que é de uso exclusivo divino. Então, quando esse capítulo 1, verso 1, diz, no princípio, criou Deus dos céus e a terra, ele está falando de uma ação que só Deus poderia ter feito. O ato criativo de Deus é um ato divino, é um ato sobrenatural, por definição, porque é a criação de todas as coisas, é o início de tudo, né? A grande discussão aqui não é se é um ato sobrenatural ou um ato divino, não há discussão em relação a isso, mas a discussão aqui é se esse bará seria uma coisa que foi chamada depois de creatio ex nihilo, que significa uma criação a partir do nada, né? Porque essa criação divina, sobrenatural, não precisa ser necessariamente a partir do zero, do nada, ela pode ser também a partir de alguma coisa, mas é uma criação sobrenatural. Para a gente entender melhor esse verbo criou, a gente tem que entender 5 maneiras, na verdade, diferentes possíveis maneiras de se entender o que significa o verso 1 dentro dessa narrativa da criação, né? Quando a gente lê, parece que só tem uma interpretação possível, que é Deus criou o universo, no princípio criou Deus os céus e a terra, você tem bará, você tem et hashamayim ve et haaretz, que é o universo, tudo, né? E então, depois de Deus ter criado o mundo, então o verso 1 é um verso que está descrevendo a ação divina de criar o universo. Você tem o verso 2 em diante, a terra era sem forma e vazia, e o verso 3
disse Deus, haja luz, houve luz. Então você tem uma criação no verso 1, e em seguida, a partir dessa criação geral, digamos assim, você tem Deus formando esse planeta que tinha sido criado no verso 1. As diversas maneiras de se entender o verso 1 é o seguinte. A primeira seria chamada a criação sem lacuna. É uma interpretação muito comum, que a ideia é o seguinte: Deus criou o universo e logo em seguida ele cria todas as coisas que estão descritas ali no capítulo 1 e no 2, né? Ele cria a terra, os seres, as coisas. Então isso significa que esse mundo que a gente conhece, que a gente vive, ele foi formado junto do universo, do início de tudo. Tudo foi criado de uma vez só. Não há lacuna entre o verso 1 e o verso 2 e 3, né? A segunda maneira, na verdade, a segunda e a terceira maneira são duas maneiras que pressupõem uma lacuna. Isso significa o seguinte, que o verso 1 não necessariamente é seguido imediatamente do verso 2 e 3. Deus pode ter criado o universo, criou os céus e a terra, e esses céus e terra podem ter ficado por aí por milhões, bilhões de anos, e só depois de muito tempo Deus prestou atenção naquele planeta vazio, vagando pelo espaço, e aí ele passa a criar vida nesse planeta, que é o que está descrito ali no verso 2 e 3, né? A terra era sem forma e vazia, disse Deus, haja luz e houve luz, fez separação entre dia e noite, e assim por diante, e aí tem toda aquela descrição da criação. Então, haveria essa outra maneira de entender é que haveria uma lacuna. O verso 1, ele não necessariamente segue imediatamente do verso 2 e 3, pode ter um intervalo de tempo, uma lacuna de tempo, que ninguém sabe dizer quanto tempo é. Essa interpretação poderia acomodar aí a visão moderna, científica, geológica, né? Ou seja, a Terra pode ter milhões, bilhões de anos e a vida ser muito mais recente na Terra, se a gente considerar que tem esse intervalo, essa lacuna. Em relação ao intervalo, tem duas maneiras de se entender como se daria esse intervalo, né? Então seria a teoria do intervalo passivo, que é justamente a ideia de que quando Deus descreve a criação do mundo no verso 1, ele cria um mundo da forma como está descrita no verso 2. Então Deus cria todas as coisas, cria o planeta Terra, digamos assim, e o planeta Terra era sem forma e vazio, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele foi criado dessa maneira, e a partir daí Deus forma o mundo. Essa seria a teoria do intervalo passivo. A teoria do intervalo ativo seria o seguinte: a ideia de que Deus criou o mundo, né? Deus cria o mundo lá no capítulo 1, no verso 1, e esse mundo, no verso 2, você tem um verbo assim, né? E a terra era sem forma e vazia. E a interpretação dessa teoria do intervalo ativo seria que a palavra haita, que é a palavra era, sem forma e vazia, ela também pode ser interpretada como se tornou. Então a ideia de que Deus criou um mundo, e nesse mundo houve uma queda, né? E a terra se tornou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo e assim por diante. E depois Deus passa a recriar novamente esse mundo, né? Algumas pessoas que entendem dessa maneira aí o verso 1 e o verso 2 entendem que essa queda pode ser talvez até a queda de Satanás, que precede a queda do homem, né? Conforme está descrito lá em Isaías 14, né? Como sendo uma alegoria da profecia ao rei, rei da Babilônia e tal, e assim por diante. Então é uma teoria de que o mundo não foi criado dessa forma sem forma e vazio, mas ele se tornou sem forma e vazio. Houve uma queda antes da criação do homem para essa criação que está sendo descrita depois, né? Então a gente já tem três teorias aí: a sem lacuna, a lacuna passiva, o intervalo passivo, e o intervalo ativo. Existe ainda mais uma forma de se entender esse relato da criação, que se divide em dois, que seria a ideia de pré-criação.
Ou seja, ali, o capítulo 1, verso 1, ele não seria uma descrição de um ato de Deus, da criação do mundo, mas ele seria algo que tem a ver com os versos seguintes. Então isso se daria da seguinte forma, né? Existem duas formas de entender esse estado de pré-criação. O primeiro seria o dependente. Significa que o verso 1 ele é gramaticalmente dependente dos versos seguintes. Quer dizer, a melhor tradução para o verso 1 não seria no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas seria assim: quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus criou no princípio os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus haja luz e houve luz, e assim por diante. Então, existe uma forma possível de ler o verso 1 aí, de não ser uma ação divina separada, mas o verso 1 está, de certa forma, descrevendo, já faz parte dessa descrição que vem em seguida, né? Qual é a vantagem dessa descrição do estado de pré-criação dependente, né? Que seria esse, né? No princípio, quando Deus começou, ou quando Deus, no princípio, criou os céus e a terra, quando Deus iniciou a criar os céus e a terra. A vantagem seria que, a vantagem, não exatamente a vantagem, né? Mas o argumento seria que você tem outros relatos de criação do mundo, outros mitos, digamos assim, entre aspas, de criação do mundo do Antigo Oriente Médio, que começam com essa forma de descrever, né? Quando nos céus havia trevas e etc e tal, que é um mito babilônico que tem vários paralelos com o mito bíblico. O mito babilônico ficou conhecido como Enuma Elish, que é justamente em acadiano essas primeiras palavras, quando nos céus, quando no alto, Enuma Elish, né? Então, é gramaticalmente uma forma possível de se traduzir o hebraico aí do verso 1 e 2. Né? E a segunda e a última forma que a gente tem de entender isso daí é o estado de pré-criação independente. Significa que o verso 1 ele é gramaticalmente independente dos versos seguintes. Significa, no princípio criou Deus os céus e a terra. 2 pontos. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, disse Deus haja luz e houve luz, e Deus formou os astros e assim por diante. Então a ideia seria que esse verso 1 ele seria uma espécie de um prólogo, de uma introdução, de um título para o que vai acontecer em seguida. Eu gosto dessa interpretação porque ela tem diversos paralelos bíblicos, inclusive, né? A Bíblia parece dar apoio a essa interpretação, porque a gente tem, no livro de Gênesis mesmo, várias vezes, essa espécie de prólogo, de título, né? E essa é a genealogia de tal pessoa. Tal pessoa tinha tantos anos quanto começou e tal. Então, esse verso 1 seria uma introdução ao relato da criação, e não um ato já, uma descrição do ato divino em si de criar. Qual é a grande diferença dessas várias teorias, né, que a gente vai dividir principalmente aqui em 3, né, sem dividir essas subcategorias, que seriam o seguinte: a criação sem lacuna, que a gente já falou aqui, né, a criação com lacuna, tendo a lacuna passiva e a lacuna ativa, com intervalo, né, talvez intervalo soe melhor, e a ideia de estado de pré-criação. Então, sem lacuna, Deus cria os céus e a terra, ou seja, cria o universo e em seguida cria a terra. A versão com lacuna, o verso 1 pode estar separado dos outros versos por milhões de anos. Deus cria o universo e depois de muitos anos começa a criar a terra. E a terceira interpretação, esse estado de pré-criação, seria o seguinte: o verso 1 não está descrevendo a ação divina separado do que está acontecendo em seguida, mas é uma espécie de introdução, ou gramaticalmente, está falando que quando Deus começa a criar os céus e a terra sem forma e vazia, etc. e tal. Então, essa ideia de pré-criação quer dizer que o verso 1 não é uma descrição do ato de criar em si, independente do que vai acontecer depois nos versos seguintes. Qual é a grande questão aí dessas 3 formas de se entender o verso 1? Todas elas têm a ver com o verbo bará, principalmente a ideia de sem lacuna e lacuna, diferente dessa ideia de pré-criação.
Porque quando você entende que o capítulo 1, verso 1, está descrevendo o ato divino de criar os céus e a terra, você entende que criar o universo, aliás, né, e depois é precedido da criação da Terra em si, do planeta Terra em si, você entende que o verbo bará, o verbo criar, se refere ao creatio ex nihilo, a uma criação a partir do nada. Quer dizer que o capítulo 1, verso 1 está descrevendo o ato divino de criar o universo a partir do zero. E as demais teorias de pré-criação estariam dizendo que esse criou do verso 1, ele é só uma descrição do que vai acontecer em seguida. É só uma forma de definir toda essa descrição que vem de Deus formar os céus, os luminares, a terra, os animais e assim por diante. Então a palavra bará não necessariamente significaria um creatio ex nihilo, uma criação a partir do nada, o que não significa que Deus não criou o universo a partir do nada. Né? Só significa que o que Gênesis está descrevendo não é a criação do universo em si, mas só a criação da Terra. A criação da Terra a partir de um mundo coberto de águas, né? E de vazio, né? Daquele estado de pré-criação que está ali descrito no verso 2. Isso pode ser corroborado com outras passagens bíblicas que usam a palavra bará. Por exemplo, lá em Isaías 45, verso 18, a gente vai ver que a palavra bará é usada aqui com esses outros diversos verbos de criar, eles são usados em paralelo, como se bará, o criar, né? O formar e o fazer fossem basicamente a mesma ação, né? Que diz assim lá em Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou, bará, os céus. Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Aqui a gente tem um outro verbo. Ele a estabeleceu, não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então a gente está vendo aqui o verbo bará sendo usado com outros verbos, como se estabelecer, como formar, como se eles fossem em paralelo. Ou seja, o verbo bará não está separado desses outros verbos, como se ele fosse uma criação a partir do nada, e os outros verbos fossem uma criação a partir de alguma coisa, mas tudo basicamente se refere ao ato criativo de Deus, de forma geral. Né? O verbo bará também é usado em outras passagens bíblicas que demonstram uma criação a partir de alguma coisa que já existia. Por exemplo, lá em Malaquias, capítulo 2, verso 10, ele está falando da criação do povo. Em Isaías 43, verso 10, está falando da criação de Israel, usando o verbo bará. Isaías 54, verso 16, né, que está falando do ferreiro, né, e o assolador, aquele que destrói, aquele que forma, que cria. Né? E a gente tem uma outra citação do verbo bará que está ali no Salmo 51, que é um salmo famoso, e essa citação do verbo bará ela é bastante interessante, porque sendo bará um creatio ex nihilo ou não, sendo bará uma criação a partir do nada ou a partir de alguma coisa, o bará é um verbo de uso exclusivo divino. É um ato sobrenatural. E a gente não consegue trazer todas essas implicações, todas essas discussões, simplesmente com a tradução criar para o verbo bará. Então, quando a gente lê lá o Salmo 51, dos versos 7 a 10, vai dizer o seguinte: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, bará, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, mas cria de uma forma sobrenatural, como você criou todas as coisas que nós conhecemos, como você criou esse mundo que a gente habita, como o criar que ninguém mais consegue criar. O mesmo Deus que criou o mundo, ele também é capaz de criar no homem um coração limpo, um espírito inabalável. Ele pode criar dentro do ser humano uma nova forma de agir. E finalmente, lá em Isaías 65, dos versos 17 a 18, um outro uso do verbo bará
que é bastante interessante, que vai dizer o seguinte: pois eis que eu crio, Bará, novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio. Pois eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais será ouvida nela nem voz de choro, nem de clamor. Quando você crê que Deus criou o mundo, seja lá qual forma que você entende que Deus criou o mundo, mas quando você crê que Deus é poderoso o suficiente para criar o mundo e todas as coisas que existem, você pode acreditar também que Deus é capaz de criar novamente um mundo que foi destruído pelo homem, um mundo que caiu em desgraça, que o ato perverso do homem distorceu a criação divina. E a gente vive na situação que a gente vive. Quando você crê que é Deus que criou o mundo, você também tem a esperança de que Deus pode recriar o mundo. Como lá em Apocalipse 21 cita aqui Isaías 65, aquele mesmo que criou os céus e a terra é o mesmo que tem poder também para criar o novo céus e nova terra. Ele é o único que bará. Ele é o único que bará em você um espírito novo. Ele é o único que pode barar, que pode criar novamente um mundo perfeito, como ele é descrito lá no início da Bíblia.